Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar nessa noite sobre a primeira carta, panorama bíblico do Novo Testamento, a primeira carta à igreja na Ásia Menor do apóstolo Paulo, um dos 12 de Jesus, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 seguidores que Jesus comissionou para a grande comissão, do primeiro século. Então nós vamos falar um pouco aí dessa soberania do Senhor e como que Paulo escreveu essa carta. Tem muito conteúdo maravilhoso, graças a Deus, e nós vamos desfrutar desse tempo juntos aí, em nome de Jesus. Estou muito feliz pela participação, Cláudia, Eliana, graça e paz, sejam muito bem-vindos, pessoas fiéis. E fico muito feliz pela participação dos irmãos juntos aqui na escola, porque esse é um estudo muito básico, é um estudo bem simples, modesto, para alcançar aí o novo convertido. A proposta é aqueles que não conhecem a Bíblia terem acesso a essas informações. Então, não é algo exaustivo, não é algo profundo, ricamente teológico. Ainda não temos essa dispensação aí para fazer na escola bíblica. O grande objetivo dessa aula é mostrar para vocês como que nós podemos ler a Bíblia e entender ela de uma melhor maneira. Então é muito simples. É algo assim muito simples, mas é de grande valor para nós e estou muito feliz da vida de vocês. Aí agora você pode pensar, falar, meu Deus, mas tem coisa que eu não sabia. Justamente, então nós queremos corrigir isso, trazendo esse estudo. Corrigir, e nós temos planos, assim Deus permitindo, de ter uma escola básica para o novo convertido, principalmente nessa perspectiva, da leitura bíblica, e a gente entender o contexto histórico, o contexto teológico de toda a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, enquanto o pessoal chega, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela fidelidade dos nossos irmãos que estão sempre conosco nesta noite, nesses dias, ó Pai, de escola bíblica, aqueles que não estão conseguindo assistir ao vivo por motivo dos seus compromissos, mas estão assistindo essa aula gravada, Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um e que teu doce e amado Espírito Santo nos encha para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade nesta hora. Que possamos, ó Deus, ter a nossa mente cativa à obediência de Cristo e que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso coração, para corrigir o nosso coração, exortar o nosso coração, instruir o nosso coração através da tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nos direciona conforme a tua vontade e que possamos, ó Deus, crescer debaixo da tua graça, com a verdade do teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jaque, graça e paz. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Feliz de te ver por aqui. Então, a igreja sofredora. Esse é o texto que nós vamos querer apresentar aqui para vocês. Então, o conteúdo está aí disponível, pelo grupo do WhatsApp. Nós queremos trazer para vocês algumas informações para que quando você ler essa carta, você entender um pouco esse pano de fundo, por que essa carta foi escrita, para quem essa carta foi escrita, E assim nós podemos conseguir estar sempre atentos a essas informações, Então a primeira carta, ela tem esse assunto, a igreja sofredora. Graça e paz, Kátia, seja bem-vinda.
Então, a igreja sofredora, nós pensamos, a princípio, sempre numa igreja que passa por severa perseguição. Então, quando nós olhamos para o Brasil, para nosso país, nós encontramos essa liberdade, né? Nós estamos folgados na fé, porque nós não temos perseguição, como Pedro está falando aqui. Então, Pedro ele está preocupado com uma igreja que está... Graças e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então, Pedro está preocupado com o Império Romano que está perseguindo os cristãos e que provavelmente vai perseguir eles também, lá na Ásia Menor. E muitas pessoas morreram, né, nessa década de 70, depois do ano 60, e nós vimos muitas coisas lá e dentro da história que houve muitas mortes. Então, esse tipo de perseguição que Pedro está falando. Agora, quando nós falamos no Brasil, mas que tipo de perseguição, né, que existe aqui? A gente fica até meio constrangido de falar sobre perseguição, até política, perseguição em outros sentidos, né? Nós temos outros partidos políticos que estão querendo sempre minimizar, né, todo efeito religioso, todo efeito cristão, principalmente dentro das escolas. Então isso tem uma perseguição sutil, né, uma perseguição muito superficial, assim, que não agride diretamente a vida do cristão. É lógico que ela é interlinear, né? Ela é uma linguagem subliminar, quase dizendo, que ela vai alcançar de outro sentido, que nós precisamos nos preocupar também, nós precisamos estar sempre ligados nessas questões e nos posicionar como cristão, não como revoltados, né? Não como pessoas que vão agredir, xingar, jogar bomba. Não, essa não é a natureza do cristão. A natureza do cristão é com respeito, com oração, com intercessão e posicionamento também, né, político nesse sentido. Agora, naquele tempo, Pedro estava passando ali, sim, com uma grande perseguição. Hoje nós estamos vendo outro tipo de sofrimento. E esse sofrimento, nos nossos dias, tem relação com o desemprego, com a morte iminente, como nós passamos. Hoje, graças a Deus, está amena, né, essa situação, mas ainda existe depressão, ainda existe enfermidade, ainda existe muito problema em relacionamento entre pessoas. Então, esse tipo de relacionamento entre pessoas, interpessoais, é que a maioria das vezes aflige e às vezes deprime muitas pessoas. Então, esse é um tipo de sofrimento, poderíamos dizer hoje nos nossos dias. É uma coisa assim muito pequena diante desse espelho da igreja cristã do primeiro século. Nós temos essa consciência, só que a nossa realidade é essa e nós temos que tratar nessa realidade que nós estamos vivendo. Então, se você quiser conhecer hoje, nos nossos dias, fora do Brasil, obviamente, o que é uma igreja sofredora, você pode se dirigir ao site do Portas Abertas. Portas Abertas, eu deixei o link aí. Você pode estar acessando e conhecendo o que é uma igreja sofredora. Na Ásia, por exemplo, nos países comunistas, nós temos muitos relatos dentro desse site de perseguições mesmo, de morte, de prisões, assim como foi no primeiro século. Veja bem, depois de 20 séculos, mais de 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus, em países comunistas, em países onde que o islamismo, o hinduísmo prevalece, sofrem severas perseguições e também até a morte. Então, eles estão sofrendo realmente por amor do nome do Senhor. Hoje nós temos outro conceito, né? Outra situação. Graças Paz Vanderleia chegando aí, glória a Deus.
Então nós temos toda essa situação diferenciada dentro desse contexto, né? Principalmente no Brasil. Outros podem até se sentir envergonhados de achar que a igreja brasileira sofre de alguma maneira. Mas nós temos que olhar para o sofrimento do Senhor Jesus. Né? Eu vi uma pessoa comentando certa vez, por que aquele animalzinho, o que fez aquele animalzinho para morrer no sacrifício ao Senhor? Aí a outra pessoa respondeu, a pergunta melhor seria, o que Jesus fez para morrer em nosso lugar? Ele merecia morrer? Às vezes a gente está preocupado com o animalzinho que eles estavam ali sacrificando, se esquece do real propósito, que isso era uma linguagem profética, né? Que Jesus estaria morrendo no nosso lugar. Então hoje nós podemos olhar para isso também. A igreja brasileira está sofrendo como Cristo sofreu por nós, né? Como padeceu por nós, pelos nossos pecados. Então, é isso que nós precisamos colocar nessa justa balança da palavra de Deus e analisarmos aqui nesse texto, nessa carta. Então, é uma carta muito importante de um apóstolo, né? Então, esse escritor dessa carta, que nós vamos ver aqui, curiosamente, alguns estão falando que foi escrita por Silvano, né? Que era companheiro lá de Paulo, mas em outro sentido nós sabemos que ele escreveu, ou pelo menos ditou essa carta, né, no mínimo. Mas vamos dizer assim que ele assinou essa carta. Ele tinha um secretário que se chamava Silvano naquela época, melhor dizendo. Então esse escritor é o apóstolo, chamado de Simão, chamado de Cefas, do aramaico, e chamado também de Pedro, que é o idioma grego, né? A tradução grega de Petrus, do latim, e também rocha, né? Para aqui o português. Então, esse significado da rocha, que nós vimos diversas vezes em muitas pregações, estudos, histórias, contando sobre a história desse apóstolo. Ele foi um dos líderes do grupo de apóstolos, né, que o Senhor Jesus, o mestre Senhor Jesus, levantou. E só que ele era uma pessoa muito humilde, iletrada, pouco estudo e pescador. A profissão dele era pescador. Então ele, junto com seu irmão André, foi chamado, comissionado a seguir a Jesus. O próprio Cristo chamou ele. Ele não foi convencido por uma palavra de persuasão. Ele não foi conhecido naquele tempo pelo Espírito Santo, ele foi convencido pelo próprio Cristo, ele andou com Jesus. E esse andar com Jesus demonstrou o seu temperamento, o temperamento de Pedro, não o temperamento de Cristo. Então, quando nós andamos com Cristo, isso revela o nosso temperamento. Olha só que tremendo que é isso. Porque quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, o Espírito Santo está fazendo a leitura do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa atitude, daquilo que nós estamos pensando. O Espírito Santo sempre está sondando no nosso coração se existe algum caminho mau. Então, não é diferente sobre a vida de Pedro. Para você ver, o escritor, né, do Evangelho de Lucas, ele relata que Cristo disse para Pedro que quando ele se convertesse, ele iria fortalecer os outros irmãos, as outras pessoas que compunham o grupo de 12. E nós vemos isso poderosamente no livro de Atos, né? No livro de Atos, ao apóstolo Pedro, ele tem uma evidência muito considerável. Até no capítulo 13, mais ou menos, ali nós vimos vários relatos, principalmente na primeira pregação da igreja, depois de receber o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, nós vimos vários discursos de Pedro pregando o Evangelho, pregando o Antigo Testamento, convencendo aqueles judeus duros de coração
através da palavra e também da ação poderosa do Espírito Santo, que trouxe a conversão de muitas pessoas, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, fora as mulheres e crianças, eles contavam só homens. Então você imagina que ele foi uma pessoa muito relevante dentro do grupo, foi um líder muito relevante dentro do grupo dos 12, o apóstolo Pedro. E depois do capítulo 14 em diante, aí a narrativa já vai mais para o apóstolo Paulo. Então aqui, queridos, nós vemos que Pedro foi privilegiado. O Pedrão foi privilegiado. Por que ele foi privilegiado? Porque ele foi um dos 3, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então Pedro, Tiago e João, eles andavam juntos, muito perto de Jesus. E essa intimidade, esse relacionamento com o Mestre Jesus trouxe um aperfeiçoamento dele, trouxe uma transformação, uma regeneração dentro do seu conhecimento. E nós temos essa grande valia, né, dentro da palavra, que aponta para Pedro dessa forma. Então, irmãos, nós vemos que enquanto João, o apóstolo João, foi chamado de o apóstolo do amor, mas ele tinha um temperamento muito ruim, lembra? Ele era uma pessoa que queria que descesse fogo do céu e matava todas aquelas pessoas que estavam pregando a Jesus, mas não andavam com eles, né? Ele teve uma outra situação que eles estavam escolhendo, né, a pedido da sua mãe, de quem ia culpar o lado direito e o lado esquerdo de Jesus no trono, né? Quem que eram as pessoas mais importantes. João era orgulhoso, mas com o passar dos anos, Deus foi transformando a vida dele de tal maneira... Vanessa, Juliano, graça e paz, sejam bem-vindos. Aí se foi transformando de tal maneira que o que aconteceu? Ele foi chamado, João foi chamado por Jesus, pela igreja, né, do primeiro século, do discípulo do amor, né? Não por Jesus, mas pela igreja do primeiro século, foi chamado discípulo do amor. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo da fé, da confissão de fé, que ele justificava pela fé. Todos os seus escritos estavam falando de uma doutrina muito importante, que é a doutrina da justificação. Então esse era o ponto do apóstolo Paulo, que era Saulo, né, o perseguidor, blasfemador contra o nome do Senhor e a igreja, e depois Paulo foi chamado de servo. E nós vemos Pedro, o Pedrão, né? O apóstolo Pedro, por sua vez, ele foi chamado o apóstolo da esperança. Ele foi iluminado, influenciado, né? Inspirado pelo Espírito Santo para trazer essa revelação para a igreja sofredora, que nós vamos ver agora. Amém? Graça e paz, Roseli e Maílson, sejam muito bem-vindos. Irmãos, então como nós estamos falando, né, o apóstolo Pedro foi quem escreveu, vamos dizer assim, essa carta, e outros estudiosos apontam que foi Silvano, né, no capítulo 5, versículo 12, fala sobre ele. E esse Silvano é o companheiro eventual de Paulo, que na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi também levado. Então, o que tem nessa carta? Né? Uma carta encorajadora aos cristãos em sofrimento. Que tipo de sofrimento essa igreja estava passando? Eles estavam passando por esse sofrimento de serem hostilizados pelos judeus e também pelo Império Romano. Todos aqueles que confessavam outra religião, confessavam outros deuses, como era uma religião nova, né? Eles estavam sendo hostilizados pelo mundo pagão, pelo paganismo. Então Pedro ele está preocupado com esses novos, né? E instrui de maneira cristã a seus perseguidores. Então ele está querendo instruir essas pessoas, a igreja, de que maneira ela vai responder a isto, né? Como que ela vai ser estimulada a viver esse chamado por Cristo.
onde que ele escreveu essa carta? Então, Pedro tem a possibilidade de 3 cidades. A cidade do Egito, que chamava Babilônia, que era pouco provável, mas já existia uma comunidade, né, de judeus da diáspora, que são os judeus dispersos, principalmente depois do segundo cativeiro, o cativeiro babilônico. E também a outra cidade. João Calvino ainda até aponta para essa cidade, né, que é a cidade da Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Então a cidade é onde mesmo foi o cativeiro, né, da Babilônia, cidade de Babilônia, que Daniel foi deportado, por exemplo. Então eles até apontavam para essa. Mas a grande maioria, né, de forma majoritária mesmo, eles sempre apontam os estudiosos para Roma, na Itália, então já na Europa, já no Ocidente, porque foi lá que Pedro morreu. Pedro morreu também, ele a pedido, né, de crucificar de ponta cabeça, como diz a Didaquê, que é um documento histórico, né, do ano 125 mais ou menos, né, no segundo século, na era cristã. Ele foi morto por Nero, que foi o imperador. Nero se suicidou no ano 68, então foi alguns anos antes disso. Então a perseguição estava muito eminente, né, com isso daí. Então, queridos, nós temos essa cidade, né, chamada de Babilônia. E também poderia ser uma forma de um codinome, né? Nós vamos ver bastante isso no livro de Apocalipse, mas é um outro assunto, né? Aqui nós temos também que foi em torno do ano 64, 65, e possível preocupação com o início da perseguição local de alguns cristãos mais novos. Estavam experimentando como resultado direto da sua fé em Cristo. Por quê? Porque eles estavam defendendo ali a sua fé cristã. E quando defendia esse posicionamento, porque era uma região politeísta, os romanos, tipo assim, essa religião cristã, os romanos pensavam, é uma religião qualquer, isso é insignificante. Eles não se preocupavam. Mas como esse movimento começou a crescer, a igreja começou a crescer, e do contrário de muitos outros lugares, a igreja ela não ficou estagnada ou começou a diminuir, a igreja, por sua vez, ela começou a avançar, ela começou a crescer, ela começou a multiplicar. E isso preocupou o império. E nisso que eles começaram a prestar atenção. Por quê? Porque sempre falavam que existia um rei que ia voltar. O rei veio, mas foi crucificado, então eles não se importavam quando Jesus morreu. O Jesus Cristo, o homem, ele morreu, então eles não se importavam mais. Mas quando começaram a propagar, principalmente na Macedônia, em vários países, várias regiões, né, do mundo antigo, aí o Império Romano começou a se preocupar, falou, opa, peraí que tem alguma coisa. Se ele vai voltar, né, principalmente quando nós lemos as cartas de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, escrita por Paulo, a iminência da igreja estava, a iminência de Cristo voltar estava muito clara, né? Muito perto, muito evidente na vida dos irmãos de lá. Então, por isso, eles começaram a se preocupar e começaram a perseguir a igreja. E a igreja sofre por causa do amor de Cristo, por causa do nome que está acima de todo nome. Amém? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Então espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, seu caderno de anotação. Caso haja necessidade, você anote aí aquilo que for importante para você. Então vamos ler aí 1 Pedro. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aí ele se apresenta aqui, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a paz, a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Então, esses 2 versículos aqui, nós temos o remetente dessa carta, que no caso é o apóstolo Pedro, né? Roseli, graça e paz, está chegando aí, louvado seja Deus. Então, nós vemos aí Pedro, que é o remetente dessa carta, e ele tem o seu encargo como servo, servindo a igreja como na função, né, de apóstolo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Então, esses que estão dispersos em muitas regiões do mundo antigo. E essa região é da Ásia Menor. O que tem lá? Tem a Vera, graça e paz, Vera, seja bem-vinda. Tem a região, a província de Ponto, a província da Galácia, que Paulo alcançou uma parte, a província da Capadócia e a província da Ásia, a província da Bitínia. Toda ali aquela região da Ásia Menor. Onde fica essa Ásia Menor bíblica nos tempos de hoje? Fica no Oriente Médio, na região da Turquia, ok? Então, quando o apóstolo Paulo ele passa o mar Egeu e vai para a Macedônia, então ali já é o começo da Europa. Então ali já é o começo do lado ocidental, né? Então, o Oriente Médio fica ali na região de Jerusalém, da Jordânia, Turquia e todo aquele pedaço. E depois do Mar Egeu fica a região do Ocidente, que já começa a Europa. Então, Pedro provavelmente estava ali em Roma, né, escrevendo essa carta. Por isso que ele é chamado também de Papa, né, pela Igreja Católica. Mas não tem nada a ver. Então aqui ele já está falando do eleito, né? Os eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Na santificação do Espírito. Percebe que no versículo 2 ele já fala da trindade. Ele aplica a trindade sobre a vida desses irmãos aqui da Ásia Menor. Então está lá Deus Pai, está lá o Espírito, está lá também o sangue de Jesus Cristo. Então isso que está trazendo essa eleição. Porque às vezes você fala assim, eu que decidi começar a ir na igreja. A gente às vezes pensa, né, de uma forma um pouco orgulhosa, eu decidi, se eu não tivesse buscado a Deus, não, nada disso. Deus é que nos escolheu. Deus é que nos escolheu. E a diferença é que nós obedecemos a esse chamado, a essa eleição. Apesar da soberania de Deus, apesar do propósito de Deus sobre a vida da igreja, e Ele sabe quem é que Ele está chamando, nós decidimos, né? Decidimos estar obedecendo a isso. Mas Deus já tem muitas pessoas eleitas, E aqueles que são eleitos, pensa comigo, você que já é crente, você que já tem um tempo de caminhada, você falar assim, não, a partir de hoje eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, não vou ler a Bíblia. Você consegue? Responda essa pergunta para você, não precisa colocar nada aí. Você consegue? Você conseguiria falar assim, eu não quero mais ir na igreja, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar. Eu quero viver uma vida normal, como de todo mundo. Né? Às vezes passa esse pensamento. Você não consegue ficar 15 dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus. Por quê? Porque Deus é que te escolheu. Se você conseguir, meu irmão, se preocupe, hein? Se preocupe com isso. Você precisa nascer de novo. Mas a grande maioria não vai conseguir. Por quê? Porque é uma coisa que Deus nos comissionou, Deus nos chamou. Nós, às vezes, pecamos, fazemos coisas erradas, desagradamos o nosso próximo e fazemos outras coisas aí que acaba, principalmente, né, desagradando as pessoas. Nós somos passíveis de erro, mas não quer dizer que nós estamos fora desse contexto.
Não, nós fomos chamados por Deus, nós fomos eleitos. Então é essa eleição que Pedro está falando aqui. Amém? Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Aqui ele está falando dessa esperança também. Então, queridos, aqui ele traz uma bênção, né? Bendito Deus. E se nós olharmos cuidadosamente para o versículo 3 até o versículo que tem aqui o último, né? No versículo 25, ele é um direto também da expressão dessa bênção sobre a igreja da Ásia Menor. Nós vamos lembrar de Efésios capítulo 3, né? Capítulo 1, versículo 3, que diz a respeito dessas bênçãos que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Então, no mesmo fôlego, né, que ele está ali falando, bendizendo aquela igreja, dessa mesma forma Pedro está falando. Pedro está falando para essa igreja que está na diáspora, né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala do futuro certo do povo, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre o valor purificador, o valor da santidade, de viver limpinho, né? Como diz a Vanderleia, apontando para o futuro em Cristo e a salvação predita pelos profetas, mas não disponibilizadas a eles nem aos anjos. O que quer dizer? Que os profetas que viveram na antiguidade, no Antigo Testamento principalmente, eles não foram comissionados para essa salvação. Foi a igreja falando um a um, pregando o evangelho, testemunhando aquilo que Jesus tem feito na sua vida, não só de prosperidade, mas de paz. Todas as pessoas que foram para a igreja buscando uma congregação, elas foram buscando o quê? Eu quero ter paz na minha vida. Eu não quero mais saber de brigas, eu não quero mais saber de confusão. A grande maioria foi para a igreja dessa forma. E não é diferente também das nossas vidas, né? Então a salvação, ela foi predita, né? Os profetas disseram que isso ia acontecer, mas não foi disponibilizada, não foi anunciada de forma direta, né, para eles, assim, com outras pessoas, e nem aos anjos. Então isso não é responsabilidade desses profetas do Antigo Testamento, tampouco para os anjos dos nossos dias. Então eles não foram dessa maneira. Amém? E aí nós vemos a segunda parte, né? Também eu falei até o versículo 25, mas na verdade até o versículo 13 essa bênção, tá? Eu deixei minha colinha aqui em segundo plano, eu acabei passando. Mas no capítulo 1, do versículo 13 até o 2:10, aí está escrito o quê? O chamado à vida santa como povo de Deus. Como você acha que um crente deveria viver? Como que você acha que um crente deveria responder? Como que você acha que um crente deve viver em família? Como que você acha que um crente, um cristão, uma pessoa que está junto com o povo de Deus deve servir no seu trabalho? Então essas são atitudes que o apóstolo Paulo está falando aqui para trazer clareza, né? Trazer objetividade, a necessidade de manter uma conduta santa com foco na obra redentora de Cristo. Então, todo o nosso procedimento precisa estar pautado na obra da redenção. O que é redenção? Redenção é resgate. É aquilo que Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a luz é do quê? Como
que nós somos iluminados? Nós somos iluminados pela palavra de Deus. A palavra de Deus que vai estar trazendo esse equilíbrio, vai estar trazendo essa luz para que nossos passos sejam direcionados. Amém? Ricardinho, graça e paz. Louvado seja Deus aí pela sua vida, irmão. Então nós temos isso, essa objetividade, essa clareza e também a ênfase na pureza do relacionamento comunitário. Como o povo de Deus deve congregar. Às vezes você vê algumas atitudes em alguma igreja que você visita, né? Não a igreja que você participa, porque a igreja que participa não tem problema, né? A igreja que você visita, às vezes você vê ali umas atitudes meia escandalosas, umas atitudes assim, você fala, meu Deus, mas isso aí é crente? Isso daí é uma pessoa que está realmente sendo povo de Deus? Como isso é possível? Então Pedro está aqui focando nesse comportamento, nesse relacionamento. É muito importante você ler, depois desse panorama bíblico, esses pormenores para que você possa identificar ali como que Pedro está ensinando a igreja lá da Ásia Menor. E também a pureza, né, nesse relacionamento. O objetivo divino é uma casa espiritual, onde um povo santo oferece sacrifícios espirituais. O que é um sacrifício hoje para o cristão? Às vezes ele fala assim, não, está na igreja é um sacrifício, né? Para mim ir nessa pandemia na igreja, misericórdia, como é difícil. Para mim levantar de madrugada no frio, para mim levantar de madrugada e estar dentro de casa no frio é um sacrifício. Para mim participar da célula, para participar da escola bíblica, misericórdia, é um sacrifício terrível. Porque às vezes as pessoas olham isso daí, graça e paz, minha querida, seja muito bem-vinda, ora por nós. Então, às vezes as pessoas olham essa perspectiva de sacrifício, vou dar um sacrifício. Não, sacrifício é você falar não para o pecado. Sacrifício é você falar não para a ignorância, para o orgulho. O sacrifício é você estar com vários problemas, ou problema financeiro, problemas de enfermidade, e mesmo assim cultuar ao nosso Deus. Esse é um sacrifício de louvor. Quando você interiormente ou até fisicamente, emocionalmente não está bem, mas mesmo assim você está adorando a Deus. Mesmo assim você está orando em línguas no seu quarto secreto. Entende? Então isso é sacrifício. Isso é o sacrifício. Então nós vamos ler no texto muitos apontamentos a respeito disso, né? Então essa casa que somos nós precisa estar cheia desse sacrifício, mesmo eu não estando bem, mesmo eu tendo vários problemas, várias situações para resolver, mesmo assim estou diante do Senhor, proclamando o teu reino, evangelizando. Não porque o reino de Deus vai trazer solução física, emocional, financeira para a pessoa. Consequentemente, isso vai acontecer. Mas nós vamos, mesmo estando ruins, de alguma maneira, de algum jeito, nós estamos lá falando do amor de Deus. Estamos ali propagando o evangelho. Então, isso é ser casa de Deus. E ele faz apontamentos aí na linguagem do Antigo Testamento, né? Sede santos como eu sou santo, né? No livro de Êxodo, no livro de Oséias. Pedro reafirma esses cristãos gentios. E aí a gente tem um ponto aqui para explicar. Qual que é esse ponto? Mas Kleber, você disse em aulas passadas que o apóstolo Paulo foi enviado para ser missionário, né? Que apóstolo significa missionário, aos gentios. E Pedro, agora ele é comissionado, vamos dizer assim, aos judeus. Sim, isso é verdade, mas nós estamos pensando, quando nós lemos o livro de Atos, nós temos um período lá de mais de 15 anos,
ou até mais, né? 20 anos, 25 anos. Mas do capítulo 1 até o capítulo 13, nós temos aí cerca de 10 anos de diferença. Então, com certeza, Pedro ele foi, só que essa região dos destinatários dessa carta não tinha sido alcançada por Paulo. Por isso Pedro envia essa carta. Pode ser até que ele já foi também visitar pessoalmente, isso é uma possibilidade, né? É possível isso ter acontecido. Mas aqui o grande ponto, às vezes dá uma fervida na cabeça, né? Porque Paulo era para ser aos gentios e Pedro para os judeus. E aqui ele está falando para os gentios também. Então aqui Pedro reafirma a esses cristãos gentios que eles são a continuação da nova aliança do povo de Deus. Aleluia! Porque isso é maravilhoso, queridos, a gente entender que nós somos. Porque se você não nasceu em Israel, como eu também não nasci, então todos nós somos gentios. E nós sendo gentios, o que isso quer dizer? Que é que nós somos a continuação, como Pedro está falando aqui, da nova aliança do povo de Deus. Então, uma nova aliança que abraçou todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha que maravilhoso que é isso. Maravilhoso é ser igreja, simplesmente ser igreja. Ser igreja na boa ação, ser igreja no evangelho, ser igreja na boa obra. Ser igreja, amados, ser igreja, isso que é importante. Ser igreja quer dizer dar continuidade à nova aliança. Louvado seja Deus por isso. No capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 7, olha, vai falar da família aqui, é muito legal. O chamado diferenciado em vários contextos pagãos. Porque você imagina, como João já disse nas suas cartas, para que... Não, Jesus disse, né? Na verdade foi Jesus disse no livro de João, capítulo 17, né? Que eles não saiam do mundo, né? Que eles não sejam tirados do mundo. Vamos ler esse texto, que eu não lembro agora de cor. Eu quis citar aqui, mas agora falhou a memória. Mas João capítulo 17, nós vemos essa grande diferença. Por que Pedro está falando isso, né? João capítulo 17 é a oração sacerdotal, né? Então, ele fala aqui, ó, vamos ler um pedaço aqui, que diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto é maravilhoso, amados. E diz assim, ó, no versículo 4, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus dizendo a Deus: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Olha que lindo que é isso aqui. Dame, graça e paz. Seja bem-vinda, irmã. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 9. E por eles que eu peço, não... Esse é o versículo que eu estava procurando. E por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas, muitas minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu glorifico. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha aí, outro mundo aí. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire, esse é o versículo também. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Olha quanta palavrinha mundo está falando aqui nesse capítulo. Prosseguindo aqui, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, seja em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele prossegue, queridos, eu queria ler todo, mas vamos parar por aqui. Então a ideia aqui de Pedro ele está trazendo o quê? A palavra do Senhor para trazer esse diferenciado em vários contextos pagãos. O paganismo é o quê? Atitudes do mundo. Aquilo tudo que é contra Deus, tudo aquilo que afasta de Deus, tudo o sistema, né? Às vezes as pessoas não gostam dessa palavra sistema, mas é um mecanismo até hoje, né? O ateísmo também é uma forma de paganismo, porque eles não creem em Deus. Então, tudo isso, o mundo pagão, o mundo daqueles que estão separados de Deus. Só que o que acontece? O grande problema é que nós não estamos fora desse contexto. E aí Pedro ele começa a conclamar que esses cristãos gentios possam viver de forma exemplar neste mundo. Entende? Então esse é o ponto. Então este mundo, como nós vimos diversas vezes lá que Jesus falou em João capítulo 17, nós vemos isso, né? Essa grande conduta aí em relação às autoridades. Então são várias partes, né, que estão ali separadas. Uma delas são as autoridades. Então obedecer à autoridade, queridos, às vezes a gente não concorda com a autoridade, né, o procedimento que eles estão fazendo. Mas, em primeiro lugar, se nós orarmos pelas autoridades, nós não vamos ter problema. Às vezes a pessoa, chegou uma multa para mim. Chegou uma situação difícil para me resolver. Chegou isso, aconteceu aquilo, a prefeitura fez isso, chegou uma carta do juiz e tal, aquela situação toda. Nós temos que orar por essa autoridade para viver em paz, assim como Paulo explica, né, para Timóteo, como Paulo explica para os romanos. Então, esse é o ponto de nós ser submissos a essas autoridades. Ser submisso à autoridade eclesiástica, no caso, o pastor. A submissão nesse ponto é a parte bíblica, né? Não confunda a submissão se ele falar para você trazer uma oferta para ele. Traz uma oferta para mim, paga minha conta. Não, isso está errado, viu? Lava meu carro, manda meu carro no mecânico e você vai pagar. Você é meu discípulo. Não, tá errado isso daí, né? Isso daí tá errado. Mas quando o pastor ele fala, por exemplo, fazer discípulos, ele está falando de uma forma bíblica ou de uma forma egocêntrica? Forma bíblica. Por quê? Porque está escrito na Bíblia para a gente fazer discípulo. Entende? Então, esse contexto nós temos que obedecer também. Além dessa autoridade eclesiástica, aqui também o ponto fala sobre as outras autoridades do paganismo, né? Das pessoas do mundo também. Então nós vemos aqui isso daí. A conduta dos escravos cristãos
aos seus senhores, sobretudo quando são tratados de forma injusta. Você foi perseguido, hostilizado no seu trabalho por ser cristão? Às vezes tem algum grupo lá de jovens, né? E os jovens acabam acabam cometendo zombaria sobre a vida do cristão, e essa hostilização acaba sendo prejudicada. E como que o cristão vai responder a isso? Um soco na cara? Ele falou que eu sou um crente não sei o que, não sei o que. Pum! Dá um soco nele? Não pode ser a maneira. Às vezes dá vontade, mas nós temos que fazer um sacrifício nessa hora, colocando a nossa vontade aos pés da cruz. Não é verdade? Então é dessa maneira que o crente precisa estar sempre respondendo a essa hostilidade. Você imagina, hoje nós temos a CLT, hoje nós temos um outro mundo, né? Dentro do funcionalismo, dentro das leis trabalhistas. Mas na igreja do primeiro século, você imagina a pessoa que era funcionária lá, como que ela era tratada e como que o cristão do primeiro século ele respondia. Então Pedro ele está aqui falando, né, dessa maneira. Então, sobretudo quando são tratados de forma injusta. Nesse ponto Paulo escreve forma aos ecos, né, de Isaías. Por quê? Porque se a pessoa está ali, por exemplo, está dizendo para que ela deve suportar isso daí, porque o espelho dela, o sofrimento dela nesse ponto, tem que ser espelhado no sofrimento de Jesus. Então, o que Jesus passou? O que Jesus padeceu por amor do nome, da chamada, daquilo que Deus convocou ele, né? E ele já sabia o que iria acontecer com ele, e mesmo assim ele foi lá e obedeceu. Ele sofreu até a morte de cruz, sofreu até o sangue, como diz o escritor de Hebreus. Então você imagina, e hoje nós às vezes não engolimos o sapo, né? No ditado popular. Não levo desaforo para casa, não fico engolindo o sapo. Não, nós precisamos engolir esse sapo sim. Entende? Lógico que aquilo que não vai nos prejudicar a nossa família, nos fazer pecar, então já é uma outra situação. Mas às vezes a pessoa está mal-humorada, não dormiu bem à noite, está com alguns problema na família, problema financeiro, e é o seu patrão, é a sua patroa, né? Não sei aí qual que é a sua realidade, né? O seu chefe lá na sua sessão. E aí ela fala de uma forma áspera, severa com você, e às vezes a gente fica todo magoado, não é? Não, a gente tem que entender que o problema está nele, não na gente. A gente não pode pegar o problema do trabalho e colocar no travesseiro que a gente vai dormir, entendeu? A gente não pode fazer isso. Isso é uma atitude errada e acaba trazendo prejuízo para a nossa saúde emocional. Então nós temos que obedecer e tudo olhar para Jesus. Ele que vai te dar alegria, Ele que vai te dar paz, Ele que vai te dar força para você suportar todas as coisas que nós estamos vivendo, né? Não é verdade? Então, nós temos aí o último ponto dessa sessão aqui, do chamado diferenciado em vários contextos pagãos, é que Pedro direciona a mensagem às mulheres cristãs. Essa parte aqui é muito interessante, queridos. E a Kátia tem um testemunho, né? A respeito disso. Ela já deu na célula, né? E já deu, acho que também na igreja. É uma bênção. E em outros lugares já também testemunhou isso daí. Então ele fala sobre as mulheres cristãs de maridos pagãos. Quer dizer o quê? Maridos não convertidos. Maridos que não confessam a mesma fé. Então, às vezes, tem pessoas que estão ali orando, buscando pela sua família, jejuando pela sua família. Não que o jejum vai trazer alguma resposta, mas buscando a direção do Espírito Santo para como agir e o Espírito Santo convencer essas pessoas da nossa família. Então, nisso que Paulo está falando, essa palavra para essas mulheres. Então, olha quantos contextos né? Das autoridades, dos seus senhores, agora as mulheres, né, cristãs dentro da família,
que a maioria é pagão. E olha só que interessante, queridos, que o resultado deve ser de modo de viver. Então, o modo de viver, né? O modo de viver que vai mostrar para o marido pagão o que é servir a Deus. O que é ter Jesus como mestre, apóstolo Jesus, como mestre Jesus Cristo, como Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, aqui nós vemos essa mensagem, né? E também é interessante dizer que naquele tempo, as mulheres, o homem, perdão, o marido no caso, né, o chefe da família, ele tinha uma voz majoritária, uma voz absoluta dentro do seu lar. Se ele decidisse buscar uma religião qualquer, né, ele ser politeísta, vai buscar a deusa Artemis, vai buscar o deus Baal, qualquer deus lá daquele tempo, o que ia acontecer? Eles tinham que obedecer. Todas as pessoas da casa tinham que estar ali obedecendo. Graça e paz, Valdão. Seja bem-vindo, irmão. Aí, lá de todas as pessoas, a mulher precisava obedecer essa religião, os filhos precisavam obedecer o marido nessa religião, o servo, o escravo, no caso, deveria também cultuar o Deus do que o marido está servindo. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Salvador, não temos essa realidade. Mas nós temos esse ponto aqui, que a mulher pode ganhar a atenção do marido pelas suas atitudes e ele começar a buscar ao Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? E nós temos aqui também um outro ponto, que é o chamado generalizado diante da hostilização, né? Da hostilidade. Nessa parte, Pedro generaliza, começando novamente o relacionamento comunitário. Então, dentro de todos esses relacionamentos, aqui ele fala que também o marido, e ele dá um versículo só, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele fala, maridos, né? Trate bem as suas esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Por que, queridos, a oração do sacerdote pode ser interrompida se ele não estiver bem com a esposa? Porque ele não está conseguindo pregar para a esposa, ele não está conseguindo evangelizar a esposa, ele não está conseguindo administrar a situação dentro da sua casa. Então, como que Deus vai estar ouvindo ali, né? Então ele fala, não, Deus está querendo dizer assim, né? Na linguagem super atualizada do Kleber. Deus está falando, não, acerta aí sua vida com a sua esposa, depois você ora, varão. Não fica aí nessa situação não, que tá tudo errado. Então, nós vemos isso, né? Nós vemos essa importância aí. E aí ele dá continuidade aqui, né? Prossegue como responder ao sofrimento imerecido, a pessoa que está passando dificuldade, sofrimento por causa do nome do Senhor. Ele traz essa maneira de responder a essas ofensas com o olhar fito no sofrimento de Cristo Jesus, que triunfou aos espíritos caídos na ressurreição. O sofrimento de Cristo, amados, ele serve de modelo para que os cristãos na Ásia Menor deixem para trás o pecado. Olha só mais uma vez, qual que é o sacrifício espiritual na casa espiritual que Deus espera de nós hoje? Deus espera de nós que nós abandonemos todo o pecado da vida regressa. Toda aquela vida que nós tivemos no passado, longe de Cristo. Nós não podemos dar continuidade a essa maneira de viver. A nossa maneira de viver precisa ser diferente. Precisa deixar o pecado para trás. Qual que é o pecado? Você sabe. Você sabe qual que é o pecado que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a igreja, a felicidade na sua família, na sua casa, no seu lar. Você sabe qual que é o pecado. Então esse pecado precisa deixar para trás, ele precisa ser abandonado. Como isso é possível, Kleber? Eu estou tentando várias vezes. Primeiro você confessa para o seu líder, né? Seu discipulador, ele vai te ajudar a se aproximar de Cristo. Essa é a função do discipulado. E depois você vai fazer o quê? Sempre olhando, né,
não fazer depois, mas sempre olhando para Jesus, olhando para o sacrifício de Cristo, o nosso Salvador, e tudo aquilo que ele padeceu por nós, toda a vida, nascimento, a obra redentora de Jesus. Aí nós vamos ver que esse pecado ele tem uma importância desse tamanho, perto da imensidão da obra do nosso Salvador. Entende? Então é isso que eu quero chamar a sua atenção, para deixar para trás todo o pecado. E o relacionamento como povo de Deus, na perspectiva do fim. Aqui a perspectiva do fim é escatológica, que é o estudo, né, vamos dizer assim, dos últimos dias. Então, o estudo do fim. A escatologia, queridos, é importante. Nós vamos falar mais sobre isso, né, no futuro próximo. Mas esse fim aqui é a esperança. Lembra que eu falei no início? Paulo foi chamado o apóstolo da fé, João o apóstolo do amor e Pedro o apóstolo da esperança. A esperança do quê? A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição precisa estar dentro do nosso coração, porque aí sim nós temos o alvo, o louvor a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? E nós temos aqui também no capítulo 4, versículo 12, até capítulo 5, versículo 11, o sofrimento mais uma vez, a esperança e a conduta cristã. Quanta riqueza tem essa primeira carta de Pedro, hein? É tremendo mesmo. Então Pedro, mais uma vez, colocando a questão do sofrimento, faz uma abordagem teológica. Então a teologia, todos nós somos teólogos, todos. Uns são muito teólogos, como aqueles da academia, que estudam diariamente o assunto da teologia, teologia bíblica, vários assuntos, várias doutrinas dentro da teologia. Eles são aquelas pessoas renomadas, né, capacitadas por Deus no seu conhecimento para a edificação da igreja. Mas nós também fazemos teologia. Você, quando lê a sua Bíblia, você está fazendo teologia. Teologia não é o bicho-papão. Teologia não é estudo que você vai fazer e vai trazer muito prejuízo aí para a sua carreira cristã. Não, pelo contrário, vai te trazer fundamentos. E esses fundamentos vão estar regrados aí na força do Senhor. Então, quando Pedro ele está fazendo essa abordagem teológica, ele está colocando qual que é o ponto? O ponto é a soberania divina e a alegria de participar no sofrimento de Cristo. Então, como membros ali no sofrimento. E ele traz também o exemplo como algo muito importante, o exemplo dele, o exemplo daqueles que estão sofrendo por Cristo, o exemplo de muitos anciãos, para que esses líderes, né, os pastores do nosso tempo, presbíteros e anciãos, são para liderarem o povo de Deus de uma forma que discorrem os assuntos até aqui. Então, todas as condutas que nós falamos até agora, esse é o exemplo que os pastores precisam estar falando, né? Está pregando, né? Pregando pelo exemplo, pregando pelo modelo. Ao esperar pela glória vindoura na eternidade, essa é a abordagem teológica, né, da escatologia, na eternidade, e a justificativa para passar o seu sofrimento. E por fim, os 3 últimos versículos vai falar das saudações finais, né, que vamos ler aqui. São só 3, né? Mais fácil. Então, Pedro, ele faz essa menção dessa carta, uma carta muito relevante, queridos. Vocês viram aí quantos assuntos, e nós falamos de uma forma muito básica, né? Muito simples, para que todos possam entender, mas nós temos muito conteúdo. Aqui ele diz, né, no versículo 12, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida. Esses 5 capítulos foi de uma forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firmes nessa graça. A palavra graça ela é citada em todos os capítulos dessa primeira carta.
Aí ele diz também aqui, aquela que se encontra na Babilônia. Então seria um codinome de Roma, né? Também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Então lembra do Evangelho de Marcos? Então aqui está dando uma indicação que João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, é discípulo do apóstolo Pedro, né? Então olha só, né? Pedro, o apóstolo, teve um discípulo que escreveu. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Saúde uns aos outros com um beijo fraterno, paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a última saudação. O propósito da carta é apresentado brevemente, dessa saudação, né? E de forma concisa a saudação e um desejo final de paz. Então, esse é o panorama aí da carta de Pedro à igreja gentílica, vamos dizer assim, lá da Ásia Menor. Então, com esse panorama, queridos, nós concluímos aqui desta carta do apóstolo Pedro, podemos encarar a vida de uma forma muito mais leve. Às vezes você fala, minha vida está difícil, meu trabalho está difícil, na escola está super difícil, está punk, está hardcore na escola. Meu Deus, misericórdia, me ajuda, Senhor. Agora, quando nós olhamos para esse contexto aqui da igreja sofredora, aí nós encaramos a vida de uma forma muito mais leve e caminhamos sempre na esperança gloriosa de Cristo Jesus. Sabemos que em outros países, né, nós encontramos muitos irmãos sofrendo terrivelmente pelo nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Mas eles não andam frustrados, eles não andam tristes, eles se sentem privilegiados de estar sempre orando e buscando, clamando a Deus e sofrendo por isso. Então, se você quer conhecer mais sobre a história da igreja sofredora nos nossos dias, o que está acontecendo agora nos países comunistas, nos países que têm a grande religião muçulmana, islâmica, entre no site Portas Abertas. Lá você vai ver o que é difícil servir a Cristo naqueles países. Só que esses irmãos estão lá. Não ore para os irmãos desses países perseguidos, eles falam para os países do Ocidente, né? Que é essa maravilha que nós vivemos aqui, de liberdade, na questão de liberdade. Eles falam, não ore para nos deixar assim muito livrar da perseguição. Nós que vamos orar para vocês a ser crente de verdade. Então, veja lá, Portas Abertas. Entre nesse site que você vai se enriquecer nesse assunto aí. Então, eles respondem, né? Responder à hostilidade que muitos cristãos recebem neste mundo pagão somente será possível quando encontrarmos esperança em Cristo. Que possamos viver, depois dessa reflexão, que encontramos nessa carta, uma vida vitoriosa na esperança de Cristo e testemunhar este nome a todos próximos que encontramos pelo caminho. Então, as pessoas que estão pelo nosso caminho são o próximo. Como o pastor Adilson disse, né, no culto de domingo, na pregação da mensagem de domingo, ele falou a respeito disso, né? E uma coisa que queria compartilhar com vocês também, a gente compartilhou na célula, que aquele que está próximo é que sente toda aquela compaixão que ele sentiu. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas como que ele está tão envolvido, né, nessa questão dos moradores de rua? Porque ele está próximo. Quando as pessoas estão próximas, elas sentem mais, elas vivem mais. Então, quando nós estamos olhando para Jesus, nós vamos ter o prazer de testemunhar deste nome, compartilhar aquilo que a gente está cheio. Então, se nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra do Senhor, então é essa mensagem que vai alcançar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa oração, encerrando. E se você tem um pedido de oração, coloque aí. Nós vamos orar pela vida também do Edson, a vida
do Antônio Inácio, né? Da família lá do Cláudio e da Eliana, e que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. E vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua rica misericórdia, tua graça sobre nós, que teu Espírito Santo, Deus, nos dá essa visão, Senhor Deus, de como é viver para o Senhor, no meio da hostilidade, no meio da perseguição, no meio de tantas injustiças, às vezes até de forma injusta que vem na nossa direção. E que o Senhor nos capacite, Deus, com esta graça e com esta paz, para que nós possamos responder conforme a tua palavra nos ensinou nesta noite. Em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder sobre a vida do Edson, do Antônio, Senhor Deus, são lá da família do Cláudio e da Eliana, que o sangue de Cristo esteja sobre a vida deles, trazendo redenção, Senhor Deus, trazendo livramento, trazendo cura física, Pai, em nome de Cristo Jesus, e que eles sejam, Senhor Deus, restaurados. Assim o Senhor também faça sobre todos os pedidos de oração que chegam através dos grupos, ó Pai, e o Senhor traga a tua paz, a manifestação do teu poder, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós iríamos fazer a mesma sequência, né, da primeira e segunda carta de Pedro, mas a segunda carta já trata de heresias, então é outro contexto, então nós vamos deixar para a semana que vem. Espero por você, ore por essa escola que vai trazer fundamento para todo novo convertido. Essas aulas estão sendo gravadas para deixar esse material disponível a qualquer pessoa. Então, se você foi edificado, compartilhe a página da igreja no YouTube e também do Facebook, que nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.